Aos 18 anos, ela foi dada virgem a um fazendeiro solitário em troca de um cavalo. Essa é a frase que atravessaria o tempo, que ecoaria nas memórias de quem a conheceu, que marcaria o ponto de partida de uma história que ninguém merecia viver, mas que, no entanto, necessariamente seria contada. Porque histórias como essa, histórias de pessoas ordinárias que ocorreram situações extraordinárias, merecem ser lembradas, merecem ser honradas com a verdade. Clara nasceu numa propriedade rural tão pequena que nem no mapa da região aparecia com nome. Seus pais, Benedito e Virgínia, construíram uma vida ali com as próprias mãos, cultivando esperança junto com cada plantação que teimava em crescer, apesar do solo árido. Benedito era um homem de poucas palavras, que conversava mais com a terra do que com as pessoas. Virgínia era a voz da casa, a mulher que sussurrava coragem para os filhos enquanto penteava seus cabelos à noite. A região onde vivia era conhecida como Sertão Nordestino, aquele lugar do Brasil onde o sol é tão intenso que parece intenso não apenas a pele, mas também a esperança dos que tentam viver ali. Era 1989 e havia uma seca que durou 7 anos consecutivos. 7 anos de céu sem nuvens, de chuva que não vinha, de terra que se abre em fissuras profundas como cicatrizes nunca curadas. Clara cresceu naquele cenário de escassez, mas também de beleza selvagem. Ela era filha do sertão de verdade, com a pele queimada de sol, cabelos pretos como a noite e olhos que refletiam a cor do céu sem esperança. Ela tinha 2 irmãos, João, que tinha 14 anos e tentava ser homem cedo demais, e Pedro, com seus 11 anos inocentes e um sorriso que ainda acreditava em amanhã. Seu pai não era rico, não era influente, não era ninguém importante nos círculos do poder. Era apenas um agricultor que acordava antes do sol nascer e dormia depois que a escuridão chegava. Mas sua mãe era a razão pela qual aquela pequena família ainda respirava. Virgínia costurava para os vizinhos por trocas mínimas de comida, vendia bolo de fubá caseiro na porta de sua casa, plantava verduras em um pedacinho de terra que conseguia irrigar com água do poço que cavava o suor do seu próprio trabalho. Seus dedos eram ásperos, deformados pela costura. Seus olhos estavam cansados de contar cada centavo, cada grão de arroz. Mas ela nunca permitiu que seus filhos vissem o desespero completo que sentiam. A infância de Clara foi feita de contraste. De um lado havia poesia, correr descalça na terra vermelha do sertão, brincar com bonecas feitas de retalhos costurados com amor, ouvir histórias de sua avó que falava sobre tempos passados, quando havia chuva, quando havia colheitas abundantes, quando havia alegria. À noite, deitada no chão de barro batido do quarto que compartilhava com seus irmãos, ela olhava para as estrelas através das frestas do teto e sonhava com as possibilidades que seu corpo já sabia que nunca chegaria a alcançar. Do outro lado havia a realidade da fome que não era verbalizada, mas que era sentida no almoço que não enchia nem metade do prato. A realidade do pai que envelhecia não pelos anos, mas pelo cansaço. A realidade de uma mãe que se sacrificava silenciosamente, como fazem todas as mães pobres. Aos 17 anos, Clara havia se tornado uma mulher. Ou melhor, seu corpo havia se tornado mulher. Sua mente ainda era menina, mas seu corpo já conhecia o trabalho, a fadiga, o serviço doméstico. Ela era considerada bonita no contexto daquele lugar esquecido. Tinha uma beleza simples, natural, mas perturbadora na sua pureza. Era o tipo de beleza que faz os homens olharem. E em um mundo onde mulheres pobres não têm muita moeda de troca, beleza se torna moeda. Dona Marta morava a apenas 200 metros de distância. E era uma vizinha mais do que uma amiga. Ela tinha uma filha da idade de Clara, e às vezes as meninas se localizavam na beira do rio que corria a uma distância de alguns quilômetros, colhendo água para suas famílias.
Naquela tarde, em que tudo começaria a mudar, o calor era tão intenso que parecia que até o mesmo rio estava suando. Dona Marta chamou Clara de lado, longe de ouvidos que poderiam ouvir. Seu rosto era sério, carregado de culpa. Aquele tipo de culpa que vem quando você precisa passar uma mensagem terrível para alguém que você ama, mas que você sabe que é necessário. Tem um homem, ela sussurrou, como se o próprio ar pudesse ouvi-la e levar a notícia para longe. Vive numa fazenda grande, uns 20 quilômetros daqui. É um fazendeiro bem-sucedido. Tem propriedades, tem gado, tem dinheiro, mas é solitário, entende? Viúvo há muitos anos, sem filhos, sem companhia. Ele quer uma mulher jovem, uma esposa. Clara não disse nada. Apenas olhei para a água escura do rio, refletindo um céu que não havia trazido chuva em meses. Ele ofereceu dinheiro muito grande. Dona Marta continuou. As palavras caindo como pedras em um poço profundo. Dinheiro que poderia salvar vidas. Naquele momento, Clara sentiu o mundo se mover sob seus pés. Seu coração começou a bater de uma forma estranha, como se soubesse instintivamente o que estava por vir. Quando voltou para casa, encontrou sua mãe sentada no chão da cozinha, descendo inhame para o jantar. Os olhos de Virgínia estavam inchados de choro. Havia uma profundidade de sofrimento naquele rosto que Clara nunca tinha visto antes, como se sua mãe tivesse morrido por dentro e o que restava era apenas um corpo animado pelo dever. Clara, ela disse, sua voz frágil como papel molhado. Senta aqui comigo, preciso te contar uma coisa. Clara sentou-se ao lado de sua mãe no chão frio de terra batida, e Virgínia o abraçou com uma intensidade desesperada, como quem sabe que em breve não poderá fazê-lo quando quiser. Seu pai está morrendo, sussurrou contra o cabelo de sua filha. Você já viu isso, não é? Você já notou como? Ele está cada dia mais fraco. Os remédios que não temos, a comida que não temos, a esperança que não temos. Clara podia sentir o coração de sua mãe batendo contra seu peito, batendo como o de um pássaro preso. Tem um homem, Virgínia contínua, e sua voz era a voz do amor e da morte ao mesmo tempo. Um homem rico, ele quer você. Em troca, ele vai nos dar dinheiro, muito dinheiro. O suficiente para medicinas, o suficiente para comida, o suficiente para recomeçar. Nos dias que seguiram, Clara viveu como se estivesse em um sonho onde alguém mais estava fazendo todas as escolhas. Ela se despediu de tudo sem palavras. Passava horas com seu pai, Benedito, quem a havia ensinado que mesmo em tempos de seca ainda há valor em tentar. Uma tarde, quando o calor tornou o mundo translúcido e irreal, seu pai a chamou para o quintal. Havia um banco de madeira debaixo de uma árvore seca e retorcida. Eles se sentaram ali, lado a lado, e Benedito segurou a mão de sua filha. Você é o bem mais precioso que essa vida me deu, ele disse, sua voz fraca como o vento atravessando um vale vazio. Não importa o que aconteça, não importa para onde você vá, você sempre será minha filha, e eu sou um fracasso para permitir que isso seja necessário. Clara chorou naquele dia, mas não de desespero. Chorava porque aquele homem cansado, quebrado, havia criado uma filha que poderia fazer sacrifícios maiores do que sua própria vida. Com sua mãe, ela aprendeu coisas práticas, como limpar uma casa com sabonetes feitos em casa, como preparar alimentos com apenas o essencial, como ser uma mulher que cuida. Mas Virgínia também lhe ensinou coisas invisíveis, coisas que transcendem as instruções. Uma mulher precisa aprender a ler o silêncio de um homem, sussurrou ela, enquanto penteava o cabelo longo de Clara. Quando um homem fica quieto, é porque algo está ferindo profundamente dentro dele. Se você conseguir aprender a cuidar desse lugar ferido, você terá mais poder do que imagina. Os últimos dias antes da partida foram rituais de despedida. Clara caminhou pelo terreno onde havia crescido. Visitou a pequena igreja de barro cozido onde havia sido batizada.
onde tinha feito sua primeira comunhão em um vestido branco emprestado. Rezou de uma forma que nunca havia rezado antes. Rezou não com palavras aprendidas, mas com o coração rachado. Com seus irmãos, ela simplesmente existe. Correu com eles até o rio, coletou pedras que brilharam quando molhadas e as colocaram em uma caixinha de madeira. Abraçou-os de uma forma que tentava guardar o calor deles em sua memória para os dias frios que viriam. Na noite anterior à partida, o local onde Clara havia crescido ganhou cheiros e filhos especiais. Cheirava a terra vermelha, a palha seca, a fumaça de lenha. Cheirava a pobreza, sim, mas também cheirava a casa. Aquele cheiro não seria esquecido. Henrique Alves da Costa chegou ao amanhecer seguinte. Desceu de um cavalo grande e marrom com uma sela de couro que brilhava sob a luz do sol. Havia nele a elegância de quem havia passado uma vida inteira montada, mas havia também uma solidão tão profunda que parecia ter se tornado parte de sua estrutura óssea. Ele tinha 52 anos. Seus ombros eram largos de trabalho. Seu rosto tinha rugas profundas, marcas de sol que nunca sairiam. Seus olhos eram da cor da chuva que nunca cai, cinzentos, vazios, esperançosos de uma forma desesperada. Ele cumpriu. Benedito com um aperto de mão firme. Não havia conversa desconfortável. Era um negócio entre dois homens que entendiam o custo da sobrevivência. Henrique ofereceu café. Benedito, aceito. Naquela varanda humilde, enquanto a família de Clara observava, Henrique colocou um saco de couro cheio de dinheiro sobre a mesa. Notas, moedas, até ouro. Era mais dinheiro do que aquela família tinha visto em toda a sua vida. Era a vida de Clara convertida em moeda. Ela ficará bem cuidada, disse Henrique, dirigindo-se diretamente para Benedito. Não posso prometer amor, mas posso prometer segurança. Posso prometer uma vida sem fome. Benedito apenas acenou com a cabeça. Havia uma morte nos seus olhos. Clara subiu naquele cavalo com Henrique, sua trouxa pequena contendo tudo o que ela possuía. Enquanto cavalgavam pela estrada de terra vermelha, ela olhou para trás apenas uma vez. A silhueta de sua família foi ficando menor, até desaparecer completamente na poeira. Naquele momento, uma menina morreu. Uma mulher que ela mesma não reconhecia começou a nascer. A fazenda de Henrique Alves da Costa foi uma transformação de realidades. Quando os cavalos finalmente pararam diante da porteira de madeira que marcava o início da propriedade, Clara sentiu como se estivesse cruzando um portal entre dois mundos completamente diferentes. À frente se estendia uma casa que era maior do que qualquer construção que ela tivesse visto na vida, de alvenaria clara e madeira escura, com janelas grandes e uma varanda que se estendia pela frente inteira, protegida por um telhado de telhas cerâmicas vermelhas que brilhavam sob o sol. Havia cercados brancos contornando a propriedade. Havia animais pastando em campos distantes. Havia um galpão enorme que poderia abrigar centenas de cabeças de gado. Havia pessoas trabalhando, movimentando-se pela propriedade com um propósito que Clara não conseguia entender completamente. Era o tipo de lugar que fazia uma menina que havia crescido em uma cabana de barro compreender que existia realmente um outro mundo além do seu e que ela nunca havia feito parte dele. Henrique desmontou do cavalo, com a moda de quem havia feito aquilo 1000 vezes antes. Estendeu a mão para ajudar Clara a descer. Seus dedos eram ásperos, trabalhados, queimados de sol, e quando tocavam os seus, Clara sentia algo que não conseguia nomear. Não era desejo, porque ela era apenas uma menina assustada, mas também não era indiferença completa. Era algo que habitava o espaço entre duas emoções impossíveis. Bem-vinda à Fazenda São Benedito, ele disse. E havia algo em sua voz que soava como uma promessa ou uma especificação, dependendo de como se ouvia.
Uma mulher idosa emergiu de casa. Seu nome era Dona Eulália, e havia uma qualidade em seus olhos que sugeria que ela tivesse visto muita vida, muito sofrimento, e que compreendesse coisas que outras pessoas levavam uma vida inteira para aprender. Era a governanta de Henrique havia mais de 20 anos, desde os tempos quando sua primeira esposa ainda vivia e respirava. "Você deve estar exausta, menina", disse Eulália, sua voz carregando o sotaque de um lugar distante que Clara não conseguia identificar. "Vem, deixa eu te mostrar onde você vai ficar." O quarto de Clara era um lugar de contradições. Havia uma cama enorme, coberta com um colchão que ela depois compreenderia ser de penas, e lençol branco que parecia algodão de nuvem. Havia uma janela grande que dava diretamente para os campos, onde ela podia ver o horizonte se estendendo para sempre em todos os sentidos. Havia um guarda-roupa de madeira trabalhada, um espelho de corpo inteiro, onde ela podia ver a si pela mesma primeira vez de verdade. E um pequeno escritório com papel de qualidade e tinta. Era um quarto que qualquer menina teria sonhado. Era também uma jaula de ouro. Os primeiros dias na fazenda foram consumidos por uma exploração generalizada. Henrique era cortês, mas distante, profissional. Ele apresentou as rotinas da casa, aos deveres que ela agora possuía. Mostrava-lhe os campos, a estrutura da propriedade, como as coisas funcionavam naquele lugar que agora era seu lar. Dona Eulália era quem realmente a ensinava. Como limpar corretamente, como cozinhar para alguém que tinha paladares refinados, que havia viajado para cidades grandes e conhecia sabores que o sertão desconhecia. Como administrar a casa, como se mover pelo espaço, com a graça que era esperada de uma mulher na posição de Clara. Clara aprendeu rápido. Sua mãe havia sido ensinada bem, havia lhe dado ferramentas que transcendiam a pobreza. Tinha qualidade na forma como ela trabalhava, uma dedicação que vinha não de obrigações, mas de um desejo profundo de fazer bem as coisas. Dona Eulália notava isso e oferecia pequenos elogios que aqueciam Clara de formas que ela não esperava. À noite, Clara dormia sozinha em seu quarto grande e vazio. Henrique dormia em outro aposento, em uma ala diferente da casa. Uma semana passou assim, depois 2. Clara começou a se perguntar se havia sido enganado, se o contrato que seus pais haviam feito era apenas sobre trabalho doméstico, se o homem havia mudado de ideia. Na 3ª semana, Henrique encontrou Clara na varanda da frente, onde ela estava lendo um livro que havia descoberto na biblioteca da sala. O livro falou sobre aventuras em um reino distante, sobre amores impossíveis e batalhas que transcendiam a compreensão. Era uma fuga. "Você sabe ler", disse Henrique, e havia surpresa em sua voz, como se ele houvesse descoberto algo raro e inesperado. "Meu pai me ensinou", respondeu Clara, fechando o livro com atenção. Ele acreditava que todos deveriam saber ler, mesmo que sejam pobres, especialmente se forem pobres. Henrique se sentou ao lado dela, no banco de madeira da varanda. Ficou em silêncio por muito tempo, olhando para os campos que se estendiam diante deles, campos que ele havia administrado por décadas e que ainda guardavam segredos. "Minha primeira esposa", começou ele lentamente, "gostava de ler também. Era a pessoa mais inteligente que conheceu, e eu não consegui salvá-la." Ele contou, naquela noite e nas noites seguintes, sua história. Como havia ficado viúvo há 15 anos. Como a solidão havia se tornado tão pesada que havia se transformado em uma força física, algo que o puxava para baixo constantemente. Como ele havia tentado tudo ao longo dos anos, viagens para cidades grandes, envolvimento em negócios ainda maiores, construir mais propriedades, investir em mais animais, mas nada preenchia aquele vazio particular que havia deixado quando sua esposa morreu. "Eu não sou um homem bom, Clara", ele disse uma noite, e essa foi a primeira vez que pronunciou seu nome verdadeiro, não como um título ou uma função,
mas como uma pessoa. Mas sou um homem que tenta. Naquela noite, Henrique a levou para seu quarto. E tudo aquilo que Clara tinha temido, tudo aquilo que sua mãe havia sussurrado orientações para suportar, tudo aquilo que ela havia rezado para conseguir enfrentar, aconteceu. Não foi brutal no sentido de violência física. Não houve gritos ou dor extrema. Mas foi invasivo. Foi a perda de uma parte de si mesma que Clara compreendeu que nunca poderia recuperar. Era a morte de uma inocência, a transformação de um corpo em um instrumento. Quando terminou, Henrique saiu do quarto e deixou um silêncio imenso, um vazio que parecia formulário, não apenas a casa, mas também o próprio ar. Nos meses que seguiram, isso se tornou uma rotina. 2 noites por semana, às vezes 3. Henrique era cuidadoso, talvez até considerado a sua maneira específica de homem acostumado a trabalhar com animais, com coisas que precisavam ser controladas e dominadas. Mas havia algo fundamentalmente errado naquilo. Clara o sentia em seus ossos, em sua pele, na forma como seu corpo se recusava a relaxar completamente mesmo quando estava dormindo. Durante o dia, tudo era normal, rotineiro. Clara cuidava da casa, aprendizado sobre administração. Henrique a apresentou livros. Eles cavalgavam pela fazenda, e ele lhe mostrava seus campos, suas criações, seu trabalho. Ele falou sobre seus sonhos enterrados, sobre as pessoas que havia perdidas, sobre o sentimento de fracasso que o acompanhava como uma sombra. Dona Eulália observava tudo isso com aqueles olhos que viam demais. Uma noite, quando Clara fingia estar dormindo, a governanta sentou-se na beira de sua cama. «Ele é um homem bom», sussurrou Eulália, suas palavras cuidadosas como passos em terreno frágil. «Perdeu tudo que amava. Você é sua tentativa de voltar a viver, de ser algo diferente do que se tornou. Mas eu não o amo», respondeu Clara em voz baixa, e a verdade daquela afirmação machucava. Dona Eulália respirou profundamente. Amor é um luxo, criança. Um luxo que nem todos podemos nos permitir. Alguns de nós apenas aprendendo a viver com o que temos e aprendendo a encontrar beleza naquilo, se conseguirmos. Nos meses que se desenrolaram, Clara começou a notar mudanças. Henrique ficou mais atento, mais próximo não apenas nas noites, mas durante os dias também. A forma como ele a olhou mudou sutilmente. Havia algo como respeito começando a brotar, ou talvez fosse apenas que ele havia começado a vê-la como algo mais do que uma transação. Ele continuou trazendo livros. Começou a deixá-la escolher o que fazer em certas áreas da administração da casa. Conversava com ela sobre negócios. Lentamente, Clara deixou de ser um objeto e começou a se tornar uma companheira. Não exatamente de amor, mas de convivência respeitosa. Mas também havia sinais de que algo mais profundo estava acontecendo. Henrique começou a beber mais. Houve noites em que ele ia para o quarto de Clara, e havia raiva nele. Uma raiva que não tinha nada a ver com ela, mas que caía sobre ela de qualquer forma. Era uma raiva direcionada a si mesmo, à vida, ao destino que havia feito ambos habitarem o mesmo espaço. Uma noite, após uma de suas visitas ao quarto de Clara, a casa inteira reuniu o som de vidro quebrando. Clara desceu e encontrou Henrique sentado no chão de sua sala, entre os cacos de um espelho quebrado, chorando de uma forma que parecia que seu coração estava sendo arrancado do peito. «Você deveria ter ficado com sua vida», ele disse quando viu. «Você deveria ter onaido a oportunidade de escolher uma pessoa que acumula, uma vida que desejasse. Não isso». Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de Clara. O medo que havia caracterizado seus primeiros meses ali começou a se transformar em algo mais complexo. Começou a se transformar em compreensão. Henrique não era um monstruoso. Era um homem que havia perdido tanto que havia esquecido como simplesmente existir sem tentar controlar algo, sem tentar possuir algo, sem tentar
reparar algo que estava quebrado há muito tempo. E então, após 4 meses vivendo naquela fazenda que havia tornado seu mundo inteiro, Clara recebeu uma carta de sua mãe. Henrique a trouxe pessoalmente em uma tarde ensolarada, e havia gentileza em seus olhos quando a entregou. A letra de Virgínia era cuidada, mas suas palavras tremiam de emoção e colapso. Minha querida Clara, seu pai está vivo. As medicinas funcionaram. Seu corpo respondeu. Os meninos estão melhor alimentados, mais fortes. Você nos salvou, minha filha, mas eu tenho medo. Tenho medo de que você esteja sofrendo aí. Por favor, escreve para nós. Conta como você realmente está. Clara começou a escrever cartas também. Não fiz tudo, porque não consegui, mas deixava pistas. Deixava que sua mãe sentisse através das linhas que ela estava viva, que estava aprendendo, que estava mudando de formas que ela mesma ainda não compreendia completamente. E naquela noite, quando Henrique foi para seu quarto, Clara viu algo que alterou a trajetória de tudo. A raiva que ele carregava não era direcionada a ela. A raiva era consigo mesmo, por ter feito aquilo com ela, por ter comprado uma vida como quem compra um animal, por nunca poder ter o que realmente desejava. Alguém que escolhesse estar com ele de verdade, sem transação, sem sacrifício. E naquele momento começou a brotar em Clara uma ideia perigosa. A ideia de que talvez ela pudesse ser mais do que uma transação. Talvez eu pudesse ser uma pessoa da fazenda, não apenas um bem possuído. Mas havia algo vindo no horizonte, algo que nenhum deles poderia ver se aproximando, algo que quebraria tudo o que havia sido construído naqueles meses estranhos e transformadores. Henrique tinha um irmão que vivia na cidade próxima. Fernando Alves da Costa chegou na tarde de sábado, dirigindo um automóvel que brilhava sob o sol como uma joia. Era o tipo de carro que você via nas grandes cidades, o tipo que falava de dinheiro fácil, de vida que transcendia o trabalho físico. Ele dirigia com a janela aberta, o braço pendurado para fora, como alguém que sabia que estava sendo presenteado e desfrutado disso. Fernando era o irmão mais jovem de Henrique. Tinha apenas 42 anos, o que o tornou 1,5 décadas mais novo que seu irmão mais velho. Mas enquanto Henrique carregava o peso dos anos, o trabalho, a perda, Fernando tinha aquela aparência de alguém que havia aprendido a viver na superfície das coisas, onde tudo era mais fácil, mais brilhante, menos complicado. Henrique não esperava sua visita. Estavam nos campos quando o automóvel chegou, e foi Dona Eulália quem enviou para avisar. Clara estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu o barulho do carro chegando. Saiu para ver, secando as mãos em seu avental, e foi quando viu os 2 irmãos se abraçando na varanda da frente. O abraço era terno, mas havia algo nele que não era completamente verdadeiro. Havia uma qualidade performática, como se ambos estivessem representando o papel de irmãos que se amavam, sem realmente entrarem completamente na verdade. "Henrique, meu irmão!", exclamava Fernando, sua voz alta e alegre, compartilhando de uma energia que parecia artificial. "Faz uma eternidade que não nos vemos, e ouvi rumores na cidade de que você finalmente se casou, que você trouxe uma esposa para essa fazenda." Henrique não respondeu imediatamente. Seu rosto havia ficado vermelho e havia uma tensão visível em seus ombros. "Não exatamente", respondeu Henrique, com a voz controlada de uma forma que sugeria grande esforço. "Vem dentro, Fernando. Vamos conversar." Mas Fernando já tinha visto Clara. Seus olhos a percorreram da cabeça aos pés, fazendo um inventário completo de quem ela era, do seu cabelo, do seu corpo, da forma como ela estava vestida, da forma como ela os observava, com aquela mistura de curiosidade e medo. Era o tipo de olhar que faz uma mulher jovem se sentir simultaneamente muito visível e completamente invisível. "E quem é essa criança?", disse Fernando, com um sorriso que não alcançava seus olhos, um sorriso que havia algo de predatório nele. "É Clara",
respondeu Henrique com uma frieza que raramente havia sido usada. Ela trabalha aqui, ela cuida da casa. Naquele momento, algo importante havia sido dito, algo que Clara compreendeu imediatamente mesmo na época. Henrique havia definido seu lugar. Ela era trabalho. Ela era divertida. Ela era alguém sem importância no contexto familiar. E essa redefinição foi como um balde de água fria. Fernando ficou 3 dias na fazenda, 3 dias que alteraram o curso de tudo o que havia sido construído no silêncio daqueles meses anteriores. Durante aqueles 3 dias, Clara relatou tudo com os olhos de uma menina que havia aprendido a ler sinais desde muito cedo. Observei como Fernando se movia pela fazenda com uma familiaridade que sugeria que havia estado ali antes. Observei como ele conversava com os trabalhadores, como eles o cumprimentavam com uma mistura de respeito e medo. Observei como ele buscava sua companhia sempre que podia. Fernando era charmoso de uma forma que transcendia simples cortesia. Era o tipo de homem que faz uma mulher jovem e isolada sentir que finalmente alguém a vê, que finalmente alguém compreende que ela é mais do que o papel que lhe foi designado. Conversava com ela enquanto ela trabalhava. Fazia perguntas sobre sua vida antes, sobre como havia chegado ali, sobre seus sonhos que havia deixado para trás. Sua atenção era como um fogo que aquecia, especialmente para alguém que havia meses passados num fogo que queimava mais do que aquecia. Uma tarde, ele se encontrou na cozinha enquanto ela preparava vegetais para o almoço. "Uma mulher como você", disse ele, apoiando-se na parede com uma familiaridade que era quase invasiva, "não deveria estar aqui, descascando vegetais, esperando pelas noites de um homem cansado e quebrado." Clara não respondeu. "Continue seu trabalho." "Você é jovem", continuou Fernando. "Você é bonita, você tem inteligência nos olhos. Deveria estar numa cidade, indo a festas, dançando, conhecendo pessoas. Deveria estar tendo escolhas reais sobre sua vida, não vivendo como uma prisioneira nessa fazenda." Dona Eulália a anuncia com seus olhos todas as vezes que via Fernando e Clara conversando. Havia uma preocupação profunda em seus olhos de alguém que havia visto tragédias semelhantes se aconteceram antes. Mas Clara era jovem demais, solitária demais, para a recusa completamente daquele tipo de atenção genuína. Na noite anterior à partida de Fernando, ele a encontrou caminhante sozinha pelos campos, longe da casa, longe de Henrique, longe de Dona Eulália. O pôr do sol estava queimando o céu, com cores que excediam sangue e ouro, cores que tornavam tudo ao redor temporariamente belo, de uma forma que era quase enganosa. "Você deveria ter ficado com sua vida, Clara." Ele disse caminhando ao seu lado. "Você deveria ter tido a chance de escolher quem você ama, como você ama, quando você ama. Não isso. Não uma vida decidida por um preço." Ele colocou a mão delicadamente em seu rosto, como quem toca algo frágil e precioso. Mas havia uma qualidade possessiva naquele toque que sugeria que ele não a via como preciosidade, mas como um prêmio a ser conquistado. "Se você quisesse sair daqui", ele sussurrou, "se queria recomeçar em um lugar onde pudesse ser livre, onde pudesse ser realmente você, eu poderia ajudá-la. Eu tenho os recursos. Eu tenho as conexões." Clara deixou seu rosto, sentindo o cheiro de colônia cara e álcool em seu hálito. "Não", disse ela. Ele riu, um som que tinha gelo nele, um som que sugeria que ele era um homem acostumado a ouvir não, e que aquela palavra não tinha muito para ele. "Você vai mudar de ideia, Clara", ele disse com certeza absoluta. "Meninas como você sempre muda." Naquela noite, Henrique foi para o quarto de Clara muito depois de escurecer. Ele havia bebido mais do que de fantasia. Sua respiração cheirava a álcool e algo mais amargo, algo que era raiva pura. Ele sabia algo. Clara percebeu isso na forma como se movia, na forma como seus olhos evitavam os seus, na forma como suas mãos tremiam.
Você gostou dele, afirmou Henrique, e não era uma pergunta, era uma acusação. Não, disse Clara. Ele te ofereceu alguma coisa? A voz de Henrique havia se tornado afiado como faca. Não, a voz de Clara subiu em desespero. Henrique, ele apenas conversou comigo. Ele foi gentil, só isso. Henrique a mudou bruscamente e havia uma força naquilo que assustava. Você é minha, Clara. Eu comprei você, cada centímetro de você. Você não é livre para receber atenção de ninguém. Você não é livre para olhar para ninguém. Você entende? Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Clara, porque naquele momento toda a construção de compreensão que havia começou a se formar entre eles desabou. A verdade brutal emergiu. Não importava os meses que passamos juntos, não importava se algo havia começado a nascer entre eles que pudesse ser próximo do afeto, não importava nenhum esforço de reflexão mútua como pessoas. Ela era propriedade, ela era uma compra, e ele nunca deixaria esquecer aquilo. Você é minha, ele repetiu, e aquelas palavras se fizeram uma sentença. Quando Henrique tocou naquela noite, havia fúria pura naquilo. Não era violência no sentido de sociedades, mas era uma reafirmação brutal de posse, de poder, de direito. Era a lembrança de que aquele relacionamento era fundado em uma transação comercial e que a transação nunca havia sido sobre amor ou escolha, mas sobre propriedade. Pela manhã, depois que tudo terminou, Clara foi para o banheiro e vomitou. Seu corpo estava inteiro tremendo, como se estivesse tendo febre. Pela primeira vez, desde que havia chegado fazenda, ela verdadeiro sentimento ódio. Não era um ódio direcionado especificamente a Henrique, embora ele estivesse ali. Era um ódio dirigido ao destino, à vida, ao mundo que faz mulheres em lugares vulneráveis e depois da venda como gado. Fernando partiu naquela manhã, mas não antes de deixar um recado com Clara, sussurrado enquanto passava por ela na varanda. Se você mudar de ideia, ele disse, sabe aonde me encontrar. Na cidade, escritório de advocacia, Fernando Alves, todo mundo conhece meu nome lá. Ela não respondeu, mas o dano estava feito, porque Fernando havia plantado uma semente, a semente da possibilidade, e aquela semente começou a crescer dentro de Clara, lentamente, alimentada pela fuga de Henrique, pela sua própria solidão, pelo conhecimento de que havia outros lugares, outras vidas, outras escolhas além daquela fazenda. Nos dias que se seguiram, Henrique foi transformado. A raiva que havia embrulhado seu coração se expandiu, se infiltrou em cada uma de suas ações. Ele começou a beber mais, a passar noites inteiras fora da fazenda, indo para a cidade próxima e voltando com os olhos vermelhos e a alma ainda mais vazia do que quando havia partido. Uma noite, ele veio para o quarto de Clara em estado de embriaguez profunda e confessou algo que ela nunca havia imaginado. Sua primeira esposa, a mulher que havia morrido há 15 anos, não havia morrido exatamente de doença. Houve um acidente. Um acidente que ele ainda não tinha certeza se realmente havia sido um acidente ou algo mais deliberado. E ele havia passado aqueles 15 anos carregando essa culpa, aquele peso, aquela incerteza que o consumia. Fernando estava envolvido, sussurrou Henrique contra o cabelo de Clara. Eu nunca tive a coragem de perguntar, de confrontá-lo, e agora ele quer você. Como se houve uma maldição nessa família, como se tudo que eu amasse foi condenado a ser tirado de mim. Você me ama? Disse Clara em voz baixa. Henrique não respondeu, mas seu silêncio foi resposta o suficiente. 3 semanas depois, Clara recebeu uma encomenda. Era um bilhete de Fernando com um endereço e instruções muito claras. Dentro havia dinheiro. Muito mais dinheiro do que seu pai recebeu por ela. Era uma oferta, uma escapatória. Dona Eulália encontrou uma encomenda antes de Clara. A governanta trouxe para o quarto de Clara e sentou-se na beira da cama. Você vai? Disse Eulália simplesmente. Não sei,
respondeu Clara honestamente. Tenho medo. De quê? De ficar ou de ir? De tudo, confessou Clara. De ficar aqui e de não saber o que teria acontecido se tivesse partido. De partir e de não saber o que deixaria para trás. De ambos os caminhos e de nenhum deles. Naquela mesma noite, tudo desabou. Henrique descobriu sobre o dinheiro. Talvez um dos trabalhadores tenha visto. Talvez ele tenha visto uma encomenda por algum motivo. Não importava como descobrir. O que importava era que ele descobriu. E quando fez, algo dentro dele cortes de uma forma que nunca poderia ser reparada. Ele veio para o quarto de Clara com uma raiva que não era nem humana. Uma raiva que era pura, destilada, técnicas. Ele a empurrou contra a parede com uma força que tirou toda a respiração do seu corpo. Suas mãos foram para o pescoço dela. E Clara sentiu a vida começar a deixar seu corpo. Sentiu a escuridão chegando, aquela escuridão final, aquela paz que apenas a morte pode oferecer. Mas Dona Eulália chegou com uma lâmpada de óleo. Ela a corte contra a cabeça de Henrique, com uma força que vinha de uma mulher que havia visto demais, que não permitiria que mais uma morte acontecesse sob seu teto. O sangue escorreu. Henrique caiu. E Clara caiu também, ofegante, arrastando ar para seus pulmões, como se estivesse nascendo de novo, como se aquela morte evitada fosse um batismo de fogo. Naquele momento, a verdade mais importante dessa história tornou-se cristalina. Havia uma verdade que precisava ser dita, uma verdade que quebraria tudo o que havia sido sacrificado, que destruiria o significado de tudo o que havia acontecido. A verdade era que ninguém havia morrido na fazenda para salvar Clara. Ela estava viva, sim. Sua família estava viva, sim. Esse objetivo havia sido alcançado. Mas Clara havia morrido de formas que ela mesma ainda não compreendia completamente. Uma parte dela havia sido enterrada naquela primeira noite com Henrique, e nenhuma quantidade de livros, nenhuma quantidade de gentileza fingida, nenhuma quantidade de tempo poderia trazê-la de volta. E naquela noite, quando tudo se quebrou entre Henrique e Clara, ela finalmente percebeu que às vezes salvar uma vida não significa que a vida será vivida. Às vezes significa apenas que ela será prolongada. E prolongar não é a mesma coisa que viver. Henrique foi levado para o hospital da cidade na próxima. Dona Eulália chamou a polícia. E Clara ficou ali, na fazenda grande e vazia, com as mãos marcadas pela vida que havia deixada para trás. E nenhuma certeza absoluta de qual vida a esperada futuramente. Os dias que seguiram o incidente foram como viver dentro de uma névoa. Clara estava fisicamente presente em algum lugar, na fazenda, em conversas com pessoas, respondendo perguntas, mas sua mente havia se recusado a acompanhar. Era como se tivesse partido do seu corpo e estivesse observando tudo de uma distância segura, como quem assistia um filme de uma vida que não era sua. A polícia chegou numa terça-feira ensolarada. Havia um delegado, 2 policiais e um homem com um bloco de notas que escrevia tudo enquanto conversavam. O delegado era um homem velho, grisalho, que havia conhecido Henrique há décadas. Havia uma qualidade familiar em seu rosto, aquela de alguém que compreende como funcionam as coisas em comunidades pequenas, onde todos conhecem os segredos de todos. Dona Eulália contou a história com uma explicação que surpreendeu Clara. Como Henrique entrou no quarto de Clara em estado de embriaguez violenta, como ele foi colocado nas mãos no seu pescoço, como ela foi entrevistada, porque ninguém mais estava lá para fazê-lo. Ela ofereceu os detalhes sem dramatização, apenas os fatos crus e necessários. Clara confirmou tudo. Seu corpo tremia enquanto falava, mas sua voz era firme. Havia marcas roxas no seu pescoço, marcas que a polícia fotografou e documentou. Havia sangue de Henrique na parede do quarto, sangue que havia deixado um rastro quando ele caiu. Houve uma confissão de Dona Eulália de ter agredido um homem para salvar uma vida. Ninguém foi preso.
O delegado, depois de conversar longamente com ambas as mulheres, ofereceu seu parecer oficial. Era legítima defesa. Não houve crime. Havia apenas um homem que havia perdido o controle e uma mulher que havia agido para proteger sua própria vida. A lei reconhecia isso como direito fundamental. Você é livre para partir quando quiser, disse o delegado para Clara, e ela pegou aquela palavra, livre, como se fosse uma língua estranha. Henrique ficou no hospital por uma semana, depois 2. Clara não o visitou. Dona Eulália aconselhou-a contra isso. Deixa ele aprender que existem consequências, sussurrava a governanta enquanto cozinhava. Clara passou uma semana inteira na fazenda vazia. Vazia não porque estava desabitada, mas porque todos os seus significados foram feitos partido. A casa que havia tornado sua casa agora parecia apenas uma estrutura de madeira e pedra. Os campos que havia aprendido a amar agora eram apenas terra. Dona Eulália cuidava da casa e de Clara com a devoção de alguém que havia fortalecido uma responsabilidade que transcendia o trabalho. Havia uma tristeza nela que não tinha nada a ver com o incidente específico que havia ocorrido. Era uma tristeza antiga, de quem havia vivido muitos anos observando a destruição causada pelo coração humano em suas piores manifestações. Uma noite, enquanto tomavam chá na cozinha, Clara fez uma pergunta que não conseguia deixar de fazer. O que eu faço agora? Sua voz era pequena, como a de uma criança perdida numa floresta. O que você quer fazer? Respondeu Dona Eulália, e a simplicidade da pergunta foi quase uma agressão. Eu não sei o que quero, admitiu Clara, e a verdade daquela confissão a assustou. Em toda a minha vida, desde que me lembro, alguém estava sempre decidindo por mim. Meu pai, minha mãe, Henrique, até Fernando estava decidindo, mas ninguém nunca disse o que eu queria. Dona Eulália colocou sua mão áspera sobre a mão jovem de Clara. Então é hora de aprender, disse ela simplesmente. É hora de você descobrir quem é Clara, quando ninguém está dizendo quem é. Clara recebeu uma carta de seu pai durante essa semana vazia. Sua letra era muito melhor agora, mais firme e confiante. A caligrafia reflete uma saúde retornada, uma esperança reconstruída. Ele havia sido recuperado completamente. Estava trabalhando novamente na terra. Havia uma propriedade vendida pequena que Henrique havia comprado para eles, e havia comprado uma maior, com melhor localização e mais potencial. Na carta, Benedito escreveu-a sobre seus dias, sobre o trabalho, sobre como João havia ajudado na plantação e como Pedro estava na escola, aprendendo a ler como sua irmã havia aprendido. Mas no final, havia um parágrafo que Clara leu tantas vezes que memorizou cada palavra. Minha querida Clara, você nos salvou, mas agora você precisa se salvar. Não sabemos exatamente o que aconteceu aí, mas sabemos pela forma como sua letra tremeu em suas cartas que há algo cortado dentro de você. Por favor, encontre a coragem para reconstruir o que foi quebrado. Encontre a forma de ser feliz, mesmo que por apenas um pouco. Você merece viver uma vida que seja sua, não uma vida que alguém roubou para você. Aquelas palavras a destruíram e a reconstruíram simultaneamente. Decidiu-se que Clara ficaria na fazenda por mais algum tempo. Não porque fosse obrigada, mas porque precisava de um lugar para estar enquanto processava tudo o que havia acontecido. Dona Eulália ofereceu o espaço. A propriedade oferece isolamento. E Clara oferece ao mesmo tempo. Henrique voltou para a fazenda um mês depois. O ferimento na cabeça havia cicatrizado, deixando uma cicatriz que era como um mapa de tudo que havia destruído. Havia algo em seus olhos que era definitivamente diferente, como se uma parte importante dele houvesse realmente morrido quando Dona Eulália havia quebrado aquela lâmpada sobre sua cabeça. A primeira coisa que fez foi chamar Clara em seu escritório. Era uma sala que ela havia passado pouco tempo, uma sala que cheirava a couro velho e a fumaça de cachimbo. As paredes eram cobertas com livros e havia uma escrivaninha grande de madeira escura, especialmente para um único homem.
Eu sou um homem ruim, Clara, começou Henrique, sem preâmbulos, sem qualquer preparação para o que viria a seguir. Sempre fui, mas até agora eu não tinha a coragem de admitir isso para mim mesmo. Você me deu essa coragem. Seu silêncio me deu essa coragem. Sua recusa em estar perto de mim me deu essa coragem. Clara não respondeu, apenas esperou. Eu tive um advogado vir aqui, continuou Henrique, e havia uma qualidade definitiva em sua voz, como se estivesse lendo de um roteiro que havia memorizado cuidadosamente. Os papéis estão prontos. Você não é mais minha esposa. Você não tem nenhum vínculo legal comigo. Nunca teve, a verdade seja dita. Aquele casamento nunca foi registrado oficialmente. Você é completamente livre, verdadeiramente livre, legalmente livre. O que você está me dizendo? Disse Clara. Havia uma mistura de confusão e cautela em sua voz. Estou dizendo que você pode ir embora, respondeu Henrique. Agora, hoje, com a roupa que está usando se quiser. Ou você pode ficar, mas como uma pessoa livre, como uma escolha. Não como uma propriedade, não como um bem que foi comprado. Se você ficar aqui, será porque decidiu que quer estar aqui, e se sair, será porque decidiu que quer partir. Ele abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou um envelope. Dentro havia dinheiro, muito dinheiro, mais do que Clara poderia gastar em anos de vida simples. Para você, disse Henrique, não por culpa, não como compensação, mas porque é justo, porque você merece ter opções. Clara ficou sentada na sala por horas depois que Henrique saiu. Ficou apenas segurando aquele envelope, olhando para as notas que representavam tanto: liberdade, possibilidade, fuga, recomeço. Ela passou a semana seguinte caminhando pela fazenda. Andou pelos campos onde havia cavalgado com Henrique. Sentou embaixo das árvores onde havia refletido sobre sua vida. Leu os livros que Henrique lhe deu ao longo daqueles meses. Escreveu longas cartas para sua mãe, descrevendo cada sentimento, cada contradição, cada dúvida que havia em seu coração. Dona Eulália a observava com aqueles olhos que sabiam de tudo, aqueles olhos que havia visto vidas sendo construídas e destruídas, que havia visto mulheres fazerem escolhas que as definiram para sempre. Você está pensando em ficar, afirmou Eulália uma tarde, enquanto ambas penduravam roupa para secar. Como você sabe? Disse Clara. Porque você ainda está aqui, respondeu Dona Eulália. Se você realmente queria partir, teria partido. Você teria pegado aquele dinheiro e teria desaparecido. Mas você está aqui pensando, refletindo. Isso não é comportamento de alguém que quer partir. Ela tinha razão, porque o que Clara viveu naquela semana de reflexão profunda era algo que levaria muitos anos para entender completamente. O lugar que nos machuca, às vezes se torna o lugar onde aprender quem realmente somos, o lugar onde nossa pele se resiste, o lugar onde destruímos nossas próprias forças. Ela decidiu ficar, mas não como uma noiva comprada, não como a propriedade de Henrique. Ela ficou como uma mulher que havia feito uma escolha, que havia aprendido a ler, a pensar, a compreender o mundo de formas que sua vida anterior nunca permitia havia. Ela ficou como alguém que havia tocado o fundo do poço e havia descoberto que ainda havia luz ali, que ainda havia razão para viver. Henrique e Clara desenvolveram um tipo de relacionamento que ninguém poderia realmente descrever para outra pessoa que não tivesse vivido algo semelhante. Não era exatamente amor, ou talvez fosse, mas era um tipo de amor que havia sido forjado no fogo, que havia nascido da dor, que havia crescido, apesar de todas as razões racionais para que não crescesse. Ele continuou seus negócios. Clara assumiu mais responsabilidades na administração da fazenda. Não era porque era obrigada, mas porque queria. Ela compreendeu que foi desenvolvida uma competência única, uma capacidade de organizar, de gerenciar, de criar ordem a partir do caos. Aprenderam a se respeitar, não como marido e esposa, não no sentido tradicional,
mas como duas pessoas que passaram pelo fogo juntas e encontraram uma forma de habitar o mesmo espaço sem se destruir mutuamente. Aquilo era mais do que a maioria das pessoas conseguia. Fernando deixou de aparecer. Henrique eventualmente perdoou seu irmão, ou pelo menos chegou a uma paz com ele. A raiva de Henrique pela tentativa de sedução de Clara se transformou em compreensão e depois em indiferença. Havia coisas mais importantes pelo que lutava. Clara nunca viu os irmãos juntos novamente após aquele primeiro encontro. Os anos passaram a passar. 5 anos se tornaram 10. O pai de Clara envelheceu graciosamente, ainda trabalhando na terra, ainda contando histórias à noite. Clara deixou de vê-lo quando ele ficou doente pela primeira vez, e estava com ele quando o coração simplesmente decidiu parar. Ele morreu em seus braços, e ela chorou não como uma filha que havia sido sacrificada, mas como uma filha que havia aprendido a amar seu pai, através da distância, através da escolha de permanecer conectado. Seus irmãos se tornaram homens. Um deles se tornou professor, ensinando crianças pobres a ler, passando para frente o conhecimento que seu pai havia insistido em dar a Clara. O outro se casou, teve filhos, construiu uma vida simples e boa. Minha mãe, Virgínia, envelheceu com dignidade, sua beleza não impede, apenas se evoluindo em algo mais profundo. Henrique morreu aos 72 anos, ainda na fazenda, ainda nos seus campos. Morreu, não sonhou, pacificamente, como se finalmente tivesse encontrado o descanso que havia procurado por toda a sua vida. Clara estava no quarto ao lado quando aconteceu. Dona Eulália a chamou pela manhã. Quando Clara o viu deitada na cama, seu rosto tranquilo, sem aquela tensão que o havia caracterizado toda a vida, ela sentiu algo que não era exatamente dor, mas também não foi rompimento. Era uma sensação complexa de encerramento, como quando você termina um livro que você havia estado lendo durante anos, que havia virado parte de sua rotina, que havia habitado seus pensamentos, e você ficou apenas segurando o livro fechado, processando tudo o que havia lido, toda a jornada que havia feita junto com aquelas páginas. Na sua vontade, Henrique deixou tudo para Clara, uma fazenda, os campos, o dinheiro, os livros, tudo. Naquela noite, sentada na varanda daquela propriedade que havia sido sua prisão e depois de seu lar, sua escolha e sua responsabilidade, Clara finalmente chorou pela menina de 18 anos que havia sido. Aquela menina havia sofrido coisas que não deveriam ter sofrido. Havia coisas sacrificadas que nunca deveriam ser sacrificadas. Havia morrido de formas que ninguém deveria morrer. Mas também havia vívido, havia aprendido, havia descoberto uma resiliência dentro de si mesma que talvez não tivesse descoberto se sua vida tivesse sido fácil, se suas escolhas tivessem sido simples, se o mundo tivesse sido justo. E havia, contra todas as probabilidades, contra toda lógica, encontrada uma forma de reconstruir uma vida que havia começado em migalhas e desespero. Agora, Clara é uma mulher velha, tem cabelos brancos, aquele tipo de branco que não vem do tempo apenas, mas do sofrimento vívido e processado. Suas mãos mostram o trabalho de uma vida inteira vívida. Trabalho agrícola, trabalho doméstico, trabalho de pensar, de carregar responsabilidades, de fazer escolhas que importavam. Sua pele está enrugada de um jeito que conta histórias. Cada rugas é um capítulo. Cada marca é um momento em que ela foi testada e encontrada para continuar. Seus olhos ainda têm aquele cor de céu sem esperança, mas agora há profundidade neles. A compreensão de tudo que a vida pode fazer, pode tirar, pode dar. A fazenda que Henrique deixou para ela se tornou mais do que uma propriedade. Se tornou um projeto, um legado. Clara administra a fazenda com uma sabedoria que só vem de alguém que compreende o valor de cada coisa, que sabe o que é ter nada e depois ter algo,
que nunca toma por garantido o alimento que há no prato. Ela contratou pessoas que vêm de lugares pobres, pessoas que conhecem a desesperação, pessoas que entendem o que significa estar à beira do abismo, e ela as paga bem, as trata com dignidade, porque ela sabe exatamente como está desesperada, sabe exatamente como é quando uma pessoa oferece ajuda que muda tudo. Clara também envia dinheiro anônimo para escolas da região, escolas que ensinam crianças pobres a ler, a escrever, a pensar, porque ela compreendeu que uma educação é o começo de uma liberdade que nenhum preço pode comprar, que conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de você uma vez que você o possui. Há uma pequena biblioteca na fazenda que Clara construiu. Pessoas vêm de longe para pegar livros emprestados. Pessoas que nunca tiveram acesso a livros vêm e encontram mundos inteiros esperando por eles. Clara nunca cobra nada, apenas pede que devolvam o livro quando terminar, para que outra pessoa possa lê-lo. Os jornalistas, às vezes, vêm para entrevistá-la. Querem saber como uma mulher que começou como uma garota comprada se tornou uma das mulheres mais respeitadas da região. Ela recusou a maioria das entrevistas. Não porque tenha medo de contar sua história, mas porque compreendeu que sua história não pertence apenas a ela. Pertence também à sua mãe, ao seu pai, à dona Eulália, até mesmo ao Henrique, de forma complexa. Pertence à história de milhões de mulheres que foram compradas, vendidas, descartadas. Há uma noite em particular que Clara revive frequentemente em seus pensamentos. É a noite em que recebi a carta de sua mãe, contando que seu pai havia morrido. Ela estava na varanda da fazenda, aquela mesma varanda onde Henrique havia confessado seus segredos, onde Fernando havia sussurrado tentativas, onde ela havia aprendido a respirar novamente. A carta tremeu em suas mãos enquanto lia. Seu pai, aquele homem que havia sacrificado tanto, que havia permitido que sua filha fosse vendida para que seus filhos pudessem viver, havia finalmente descansado. Ele havia vivido mais 30 anos depois disso. 30 anos de vida recuperada. 30 anos que ele não deveria ter feito se Clara não tivesse feito aquele sacrifício. Clara chorou naquela noite, mas havia lágrimas diferentes das que havia chorado antes. Eram lágrimas de conclusão, de paz com a escolha que havia sido feita, mesmo que ninguém a tivesse deixado verdadeiramente escolher. Aos 73 anos, Clara finalmente escreveu sua história, não para publicar, não para ganhar dinheiro ou fama, mas para deixar um registro, para que as pessoas que vissem depois dela soubessem que ela havia existido, que ela havia sofrido, que ela havia persistido. Ela escreveu sobre a seca, sobre a fome, sobre a sensação de ser vendido, sobre as primeiras noites em um quarto estranho, acordando assustada, questionando-se como havia chegado ali. Sobre aprender a ler com um homem que havia comprado, sobre desenvolver respeito por alguém que a tivesse possuído, sobre perdoar não porque fosse fácil, mas porque compreendeu que carregar raiva era como beber veneno esperando que outra pessoa morresse. Ela escreveu sobre a mensagem que seu pai havia deixado na carta final, sobre como aquelas palavras a salvaram não uma vez, mas muitas vezes ao longo dos anos. Sempre que Clara lembrou em desistir, sempre que sentiu que a vida era muito pesada, ela lembrou aquelas palavras: encontre a coragem para reconstruir o que foi quebrado. Dona Eulália envelheceu junto com Clara. Elas nunca foram exatamente amigas, mas havia uma ligação entre elas que transcendia a amizade. Havia gratidão, havia respeito, havia a compreensão silenciosa de que uma havia salvo a vida da outra e que aquela dívida era eterna. Quando Eulália finalmente morreu, aos 92 anos, Clara chorou como se tivesse perdido uma mãe. Porque, de forma complexa, era isso que Eulália havia sido. Não a mãe que a havia dado à luz, mas a mãe que a havia ensinado como viver quando tudo ao seu redor estava morrendo.
Uma fazenda que havia começado como prisão se transformou em santuários. Pessoas fechadas vinham ali. Mulheres que foram abusadas. Homens que cometeram erros e estavam tentando reconstruir. Crianças que foram abandonadas. E Clara as recebeu-a. Oferecia trabalho, oferecia casa, oferecia comida quente, oferecia a verdade de que a vida poderia ser diferente. Há um pequeno cemitério na fazenda. Henrique foi enterrado ali. Dona Eulália foi enterrada ali. Clara planejou ser enterrada ali também, quando fosse seu tempo. Todos descansando no mesmo lugar, seus corpos se tornando parte da terra que fizeram trabalho e que os haviam trabalhado em troca. A mensagem que Clara aprendeu ao longo de uma vida inteira de sofrimento, superação e profundidade é esta. A vida é frequentemente injusta. Às vezes, somos colocados em situações que desafiam até a nossa capacidade de suportar. Às vezes, somos comprados, vendidos, descartados, tratados como mercadorias. Mas aqui está a verdade que levou uma vida inteira para aprender. Você é muito mais forte do que pensa que é. Você pode ser quebrado e ainda assim se reconstruir. Você pode começar em lugares mais escuros e ainda assim encontrar luz. Você pode ser comprado e ainda assim descobrir que seu verdadeiro valor nunca esteve no preço que alguém pagou por você. Seu valor está em como você viver. Escolhe depois que a pior coisa possível aconteceu. Seu valor é como você trata as outras pessoas que estão sofrendo. Seu valor está em sua capacidade de perdoar, não porque o agressor mereça, mas porque você merece ser livre do peso desse ódio. Clara é agora uma mulher que caminha com propósito. Quando sai de casa pela manhã, há pessoas que cumpriram com respeito genuíno. Não porque seja rico, embora seja. Não porque seja poderoso, embora a sua maneira seja. Mas porque ela vive de um jeito que inspira as pessoas ao seu redor, porque ela demonstra todos os dias que é possível viver bem, mesmo depois que a vida a destruiu. Há um jovem que trabalha na fazenda agora, um menino que Clara encontrou mendigos nas ruas da cidade na próxima. Ele não tinha família, não tinha nome registrado, não tinha identidade. Clara o trouxe para a fazenda e o deu um emprego, uma casa, uma identidade. Agora ele é um homem que aprendeu a administrar uma propriedade. Ela planeja deixar a fazenda para ele quando finalmente partir. Porque Clara compreendeu que a vida não se trata de acumular coisas. Se trata de deixar um legado. Se trata sobre plantar sementes de esperança em solo que havia sido queimado por desespero. Uma tarde, enquanto estava sentada na varanda, aquela mesma varanda que havia sido palco de tantos momentos importantes, Clara olhou para os campos que se estendiam diante dela. Campos que ela havia aprendido a amar, campos que a aprendeu, ensinaram lições sobre paciência, sobre esperança, sobre como as coisas levam tempo para crescer. Ela inventou em sua mãe, em seu pai, em seus irmãos, em Henrique, em Fernando, em Dona Eulália, em todas as pessoas que foram definidas feridas, salvas, ensinadas. E ela compreendeu que havia uma vida vívida que se movia em círculos. Começou em pobreza, foram vendidos, havia vivido em riqueza adquirida, havia escolhido usar aquela riqueza para ajudar outras pessoas pobres, havia fechado um círculo, mas também havia novos círculos se formando. Crianças que ela havia ajudado agora ajudaram outras crianças. Pessoas que ela havia empregado agora estavam ensinando outras pessoas. A fazenda que havia começado como um símbolo de sua prisão foi transformada em um símbolo de esperança. Clara sabe que não viverá para sempre. Sabe que um dia seu corpo vai falhar e ela vai partir. Mas não tem medo disso, porque sabe que deixará algo para trás. Deixará histórias, deixará lições, deixará pessoas que aprenderão que a vida pode ser diferente. E aquela é uma forma de imortalidade que não requer riqueza ou fama. É a imortalidade que vem de saber que você tocou vidas.
que você mudou de trajetória, que você ofereceu esperança quando tudo parecia sem esperança. Agora, para aqueles que estão ouvindo esta história, que chegaram até aqui, que permitiram que as palavras transportassem suas almas para o sertão nordestino, para dentro da vida de uma mulher que você nunca conheceu, mas cuja luta você reconhece. A vida dela é sua mensagem. É uma mensagem de que você é capaz de sobreviver ao que quer que venha. É uma mensagem de que o que não o mata o torna mais forte. Não porque isso seja uma verdade universalmente aplicável, mas porque você escolhe deixá-lo enfrentá-lo mais forte. É uma mensagem de que perdoar é um ato de poder, não de fraqueza. E agora, deixa eu contar uma coisa importante. A história de Lara não acabou quando ela virou velha. Ela continua todos os dias, continua nas vidas que ela toca, continua na fazenda que ela cuida, continua nos livros que ela distribui, continua na comida quente que ela oferece, continua na investigação silenciosa que oferece às pessoas que sofrem. Porque a verdadeira vida não é um ponto final, é um processo contínuo. É acordar todos os dias e escolher reconstruir. É escolher amar mesmo depois que o amor foi usado como arma. É escolher confiar mesmo depois que a confiança foi traída. A história de Clara é uma história de sobrevivência. É uma história de dignidade mantida contra todas as probabilidades. É a história de alguém que foi vendido, mas que nunca foi verdadeiramente possuído, porque a parte mais importante dela, sua alma, seu espírito, sua capacidade de amor, nunca pôde ser comprada. Se essa história te tocou, se você viu em Clara um reflexo de suas próprias lutas, de suas próprias perdas, de suas próprias evidências de descobertas, então ela cumpriu seu propósito. E agora quero ouvir você. O que você achou dessa história? Já passou por algo parecido? Algo que você fez questionar tudo o que acreditava sobre si mesmo e sobre o mundo? Já foi testado de forma que você nunca pensou que conseguiria suportar e descobriu que, de alguma forma, conseguiria? E me conta também de onde você está. Na verdade, eu adoro ler onde vocês estão quando chegam aqui. Em qual parte da vida vocês se encontram? Porque cada pessoa que chega até aqui traz consigo uma história também. Uma história que importa. Se essa história te tocou, deixa seu like. Ajuda esse trabalho a chegar em outras pessoas que precisam ouvir que é possível reconstruir. Se inscreve no canal, porque as histórias que vêm depois exploram ainda mais fundo esses lugares do coração humano onde ninguém quer falar, mas onde todos precisam ouvir. Ativa o sininho para não perder as próximas jornadas, as próximas lutas, as próximas vitórias. Compartilhe com alguém que você ama. Compartilhe com alguém que está passando por algo difícil. Compartilhe com alguém que precisa saber que se uma menina de 18 anos que foi vendida por um cavalo não conseguiu apenas sobreviver, mas viver com propósito, talvez eles também consigam encontrar seu próprio caminho. E olha, não sai daí. Clicou na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que ela vai te tocar ainda mais do que essa. Tem um casal que sonhou a morte juntos e descobriu que o amor verdadeiro não é nada que venderam para eles em romances e filmes. É algo muito mais profundo, muito mais real, muito mais digno de ser vívido. Te espero lá, porque a vida continua, os dias continuam. E sempre há outra história esperando para ser contada, outra jornada esperando para ser vivida, outra chance de compreender um pouco mais do que significa ser humano. Beijos para todos vocês. Obrigada por chegar aqui. Obrigada por permitir que a história de Clara viva em seus corações, em seus pensamentos, em suas almas. Porque aquela é a verdadeira imortalidade, ser lembrado, ser sentido, ser parte da jornada de outra pessoa.